Episódio 01 de uma série de 7 episódios que nós vamos gravar. Gente, meu nome é Simon Nunes e eu quero gravar aqui o primeiro episódio dessa série. O nome da série é 5W2H para a paternidade na vida real. Gente, o que eu quero trazer com isso para vocês? Aquilo que eu, Simon, tive a experiência e tive a vivência do dia a dia como pai de primeira viagem em um momento bem difícil que foi o início da pandemia em 2020. Tivemos que nos readaptar. Mas esse assunto vai ser para os próximos episódios dessa série. Eu vou colocar aqui para vocês quais são os episódios. São 7. O de hoje é o episódio O Que. Nós teremos o episódio Por quê, quem, onde, quando, como e quanto. O último episódio, gente, é o mais importante, o fechamento de tudo. Então, fica por aqui comigo, vamos iniciar o episódio O Que. Nesse momento, eu quero trazer a frase mais importante, que é a chave e a abertura desse primeiro episódio. O que me fez, ou o que me faz todos os dias tornar-me pai? Porque isso é dia a dia, a gente fazer essa construção do ser pai. Então, eu apontei aqui alguns tópicos para comentar com vocês sobre o início dessa jornada. Se tu tem alguma dificuldade, tu acha que tu não vai conseguir ser pai, tu acha que tu não vai conseguir dar a atenção devida, ou talvez melhorar aquilo que tu recebeu como filho, transmitir como pai para o teu filho, fica aqui comigo que eu vou te explicar tudo nessa jornada dos 7 episódios. Esse é o episódio 01 e vamos para os medos. Qual que era o meu medo? O que eu tinha de dificuldade? O que eu achava que não ia conseguir? Eu achava que eu não ia ter paciência, que eu ia ter dificuldade em manejar com aquele bebê totalmente sensível, pequeno. Então, eu construí através aí de muita conversa, muito aprendizado, muita leitura, olhando também outros vídeos, outros pais que tiveram experiências parecidas com a minha, para eu aprender como lidar com as situações que foram vindo naquele tempo ali. Então, o que acontece? O medo, ele vai vir, vai ser com medo mesmo que a gente vai ter que lidar com as situações, e o medo hoje também, eu confesso para vocês que está presente aqui no meu primeiro episódio, não é diferente. Eu tive medo, deu aquele frio na barriga, e eu acredito que em todos os episódios não vai ser diferente. Eu vou ter que conviver com isso e trabalhar os medos a cada episódio, porque a cada episódio vai ser assuntos diferentes que a gente vai estar trazendo aqui. Então, não é diferente na vida paterna, na vida real, em todos os momentos a gente vai ter que lidar. A imprevisibilidade, gente. Eu confesso para vocês que teve alguns momentos que foram muito imprevisíveis. Um deles foi bem aos 5 para 6 meses da Aurora, da nossa filha, deu o boom da pandemia, uma doença que ninguém sabia o que era, o que ia acontecer. E eu e a Débora, nós estávamos indo para um momento onde a gente estava sendo desligado das empresas onde a gente trabalhava como CLT, para buscar uma nova oportunidade na nossa área de formação, tanto eu quanto a Débora, eu na área de engenharia, na área de empreendedorismo, a Débora na área da psicologia, que é a formação acadêmica dela. Então, a imprevisibilidade esteve muito presente naquele momento ali, na nossa casa, com várias situações de como fazer, o que fazer, quem vai ficar com a Aurora. Tentamos de várias formas, até trazer alguma pessoa de fora, algum familiar, para nos ajudar, mas aí acaba que a nossa rotina do dia a dia também ficava um pouco mais difícil com outra pessoa dentro da nossa casa. O que a gente resolveu? Bom, Simon, tu vai ficar em casa, terminando o último ano de faculdade, estava nas últimas cadeiras, e vai também ficar com a Aurora durante o dia. À noite tu vai estudar
E aí, à noite a Débora ficava com a Aurora. Então, gente, a imprevisibilidade esteve constante nesse período aí dos 6 meses da Aurora até quase 1 ano e meio. Esse 1 ano praticamente de pandemia de 2020 foi muito instável. As incertezas do que ia acontecer, se a gente ia conseguir se colocar no mercado de trabalho como o profissional que a gente tinha a formação acadêmica para isso, como que a gente ia se posicionar no mercado onde estava muito instável a economia, a questão da pandemia, ninguém sabia o que era isso, como que poderia ser feito a readequação à vida, porque estava tudo fechado, as lojas fechadas, o mercado fechado, farmácia, enfim, muitas das coisas que a gente precisava para se manter, para comprar para a Aurora, para beber, a gente encontrava dificuldade. Então, a gente ali teve que se reeducar e a gente, nessa reeducação, eu tô indo aqui, gente, para o 4º tópico. Só fazer uma pausa então, eu tô indo para o 4º tópico, que é a educação. A gente já passou pelo tópico do medo, da imprevisibilidade, das incertezas e a gente está indo para o tópico da educação. Gente, o objetivo desse episódio é trazer a nossa vivência, a minha vivência como pai. A Aurora já vai fazer 4 anos, então a gente tem muita experiência e vivência para passar aqui para vocês. Continua conosco, não deixa de dar uma curtida se tá fazendo sentido para ti esse episódio, se tá fazendo sentido para ti aquilo que eu tô transmitindo, que eu quero te transmitir. Não deixa de dar uma curtida, comentar, porque isso faz muito sentido pro nosso trabalho e também o algoritmo aqui do streaming que a gente está apresentando, esse conteúdo nos coloca com mais relevância. Então, vamos seguir aqui. Antes de nós seguirmos pro 4º tópico, que é a educação, eu quero tomar aqui um golinho de água, 1 minutinho só. Seguimos então, gente, a educação. Naquele momento, então, ali, aonde a Aurora iria iniciar, né, a vida escolar, ir para a escolinha, foi bem o ponto de corte, onde entrou a pandemia. E o que a gente fez? Eu em casa com a Aurora, a Débora tendo que sair para trabalhar todos os dias, foi aproveitar alguns brinquedos pedagógicos para estimular ela em coisas que talvez lá na escolinha ela fosse aprender. Então a gente brincou bastante, eu aprendi muito. Posso dizer para vocês assim, ó, com uma certeza bem grande, que eu aprendi muito mais, gente, do que eu ensinei. Muito mais em vários aspectos. Na paciência, no olhar nos olhos, no ficar frente a frente, no ter um tempo de qualidade, no olhar. Muitas vezes a gente acaba sem querer se prendendo no celular, se prendendo na televisão, olhando alguma coisa, um filme, e acaba deixando os nossos que estão ali próximos da gente, que a gente pode aproveitar, um pouco afastado, mais distantes do que aquela televisão, aquele aparelho eletrônico que está ali junto. Então, nessa fase eu pude aprender muito, gente. Pude aprender muito a entender como é que é o bebê. Eu fazia tudo. A Aurora tinha 6 meses, a Débora saía para trabalhar de manhã cedo e eu ficava cuidando dela, dava todas as refeições, alimentação de 3 em 3 horas, troca, fralda, enfim, tudo para ela. Então eu fiquei muito envolvido nesse ano aí, junto com a educação e com os primeiros aprendizados da Aurora. A gente tem muito vídeo arquivado no YouTube, guardado muito material para que quando ela tenha uma idade eu possa mostrar para ela e apresentar esse ano, que foi um ano totalmente atípico e um ano marcado pela pandemia. O ano de 2020 foi o ano que ela completou o primeiro ano de vida. Então, esse ano de educação aí foi bem bacana. Pude aprender mais do que ensinar. Essa é a palavra, é a frase aí principal, né? Aprender mais do que ensinar com seus filhos bebês. Gente, eu não sei nem há quanto tempo que a gente está aqui conversando, mas eu acredito que estejas aí em torno de uns 3 a 4 minutos.
a gente vai para o quinto tópico, finanças. Depois a gente tem mais um tópico que é condições psicológicas. E aí vamos encerrar, só tem mais 2 tópicos e vamos concluir por hoje esse vídeo. Finanças, gente, eu vou dizer para vocês, não é fácil, mas é um investimento melhor do que qualquer outro que você possa fazer que te traga satisfação momentânea. O investimento no filho, na criação, na família, é um investimento que tu vai colher frutos eternos para sempre, todos os dias. Não só o investimento financeiro, que nem eu já falei aqui no início para vocês, o investimento de estar com eles realmente presencial, ali presente, não com pensamento em outras coisas. Então a questão financeira ela é muito importante a gente entender que vai ter vários custos, vários investimentos que a gente vai fazer, porém nada é mais relevante ou é maior do que o amor que tu recebe de volta, o carinho, o olhar sincero daquela criança que está ali junto contigo. Então vale a pena. Para ti que tá com aquele medo, aquele anseio, será que vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter condições de entregar o meu melhor? Muitas vezes a gente comprava algum brinquedo legal que a gente achava que a Aurora ia gostar, mas nesse ano daí, ali com ela, eu pude entender e aprender que são as coisas mais simples. A gente acabava deixando os brinquedos que a gente comprava de lado, eu e a Aurora, e ia brincar muitas vezes com uma garrafa, com um papel, rasgando um jornal, amassando uma caixa, amassando uma garrafa, porque também a gente pôde aprender que são brincadeiras sensoriais, que as crianças aprendem com aquele rasgar, os movimentos que elas fazem, o amassar das garrafas, o som que faz. Eu colocava coisas diferentes dentro da garrafa para fazer sons diferentes, né? Colocava milho de pipoca, arroz, massa dentro de garrafas diferentes para fazer sons diferentes. Colocávamos glitter dentro de garrafa com água também para ter as cores diferentes, ter aquelas sensações. E muitas vezes esses eram os brinquedos que ela mais se engajava. Então, às vezes a condição financeira que a gente acha que vai precisar trabalhar incansavelmente para dar algum brinquedo muito especial, na verdade não. Na verdade o que tu precisa entregar é a tua presença ali, brincando de verdade, com algo simples, mas presente naquele momento com a criança. Porque assim, o momento de ontem ele não vai voltar mais. A criança não vai ter 2 anos 2 vezes. Ela não vai ter 3 anos. Cada momento é muito singular. A criança vai ter apenas 5 verão para curtir contigo na praia aqueles momentos. Depois ela já vai para um outro ciclo que ela não vai mais precisar muito de ti para estar curtindo aqueles momentos. Ela vai querer descobrir as coisas. Então são poucos os momentos que a gente consegue desfrutar e esses momentos não precisam de tanto investimento. Muitas vezes o investimento é a presença. E a gente vai agora caminhando para o último tópico, então, que é as condições psicológicas, porque para mim, eu confesso para vocês aqui, que não foi nada fácil. Eu tinha muito medo de ser pai, muito medo da questão pai, de como que eu ia educar a Aurora, como que eu ia me comportar, porque as crianças copiam, modelam os nossos comportamentos. Que a gente está ali no dia a dia com ela, nós estamos refletindo tudo para elas e elas vão ser exatamente o nosso espelho, o que a gente faz. Então, para mim, isso, eu confesso que foi muito difícil, porque eu tive que aprender muitas coisas de como lidar, de como fazer, o que falar. Eu era muito explosivo, falava às vezes sem pensar nas consequências. Tenho hoje ainda que me controlar muito, mas eu já tenho um pouco mais de maturidade por toda essa experiência que a gente tem aí durante esses quase 4 anos
que a Aurora tem de aprendizado, né? E também com a esposa, né? Há quase 19 anos aí, com muito aprendizado nessa questão de ouvir mais do que falar e aprender e a pensar um pouco mais antes de falar o que a gente quer falar. Então, essa questão psicológica para mim, na questão ali do ser pai, naquele primeiro ano, naqueles momentos iniciais, foi muito difícil, mas Deus colaborou com que eu tivesse essa experiência de ficar 1 ano praticamente com a Aurora em casa, tendo que conviver com os primeiros movimentos, as primeiras palavras, as primeiras coisas, o primeiro levantar dela para querer caminhar, os primeiros passos, que muitas vezes esses momentos alguns pais não têm a condição de participar. Muitas vezes a criança vai estar na escola, onde ela vai ter essa mobilidade. E graças a Deus, Deus oportunizou, né? Por motivos da pandemia, a gente pôde ficar com ela em casa. Eu pude ficar com ela em casa, não estava empregado, estava desempregado e buscando uma recolocação ou até mesmo empreender alguma coisa, porque era o meu objetivo na época. E eu consegui então ficar com ela ali, e desfrutar e aprender. Todos aqueles medos que eu tinha foram caídos por terra ou foram desfeitos, foram quebrados em virtude da simplicidade de todas as coisas que a gente viveu. Então, fechando todo esse ciclo do primeiro episódio aqui na série o 5W2H para a paternidade na vida real, o ano de 2020 foi um ano desafiador. E o ano de 2020 me trouxe também a buscar alguma literatura para aprender mais e empreender. E hoje eu quero compartilhar uma literatura que eu pude absorver um conteúdo. Essa literatura não foi relacionada à paternidade, a ser pai, a questão de trabalhar com os filhos, mas foi uma questão de empreendedorismo. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é o livro do Ícaro de Carvalho, Transformando Palavras em Dinheiro. Não é sobre dinheiro, mas é sobre o que a gente consegue se transformar através das literaturas, através do aprendizado com os nossos filhos. Vamos indo para o momento final aqui. Tempo de qualidade é diferente de tempo de quantidade. Pense nisso, reflita nisso e tenha tempo de qualidade com a tua família, com os teus filhos. Se fez sentido para ti, então curte aqui, comenta, não deixe de nos seguir lá na rede vizinha @SimonNunesS no Instagram, no YouTube, em todas as redes. E esse é o primeiro episódio de 7. Serão 7 semanas de episódios aqui todos os dias, todas as segundas-feiras. A gente vai estar soltando esse episódio aqui para vocês. Muito obrigado até aqui, espero que a gente se encontre no próximo episódio. Um grande abraço, não deixa de compartilhar também, porque isso faz todo sentido para o nosso trabalho. Muito obrigado, Deus te abençoe e tenha uma semana e faça uma semana extraordinária. Deus te abençoe, um abraço.